Olá, turma do nono ano. Hoje nós vamos falar sobre a Ásia, espaço econômico. A Ásia é um continente de contrastes, tanto naturais quanto culturais, sociais e econômicos. Os países asiáticos apresentam níveis e condições de desenvolvimento econômico bem distintos. A gente já falou bastante sobre isso. Existem algumas economias ricas com alto grau de desenvolvimento tecnológico e humano, outras com um produto interno bruto, que é o PIB, bem expressivo, mas com baixo nível tecnológico e indicadores sociais desfavoráveis. E países com uma economia incipiente, mais voltada para o setor primário. De acordo com o que você aprendeu até agora, o que podemos dizer sobre os diferentes níveis de desenvolvimento da Ásia? Como os contrastes econômicos se refletem nas paisagens asiáticas urbanas e nas rurais? Vamos entender um pouco disso? Caso você passou aí pela sua mente que não tem atividades primárias na Ásia, você estava muito enganado. Olha só, há países ainda voltados para as atividades primárias, como o cultivo do arroz, também chamado de rizicultura, que é esse cultivo, né? Que é a principal atividade agrícola do continente. Esse produto é o mais tradicional da Ásia, aqui também do Brasil, né? A gente também come bastante arroz. E o alimento básico da população de muitos países, principalmente dos localizados na Ásia Oriental, no sul e no sudeste do continente. O arroz cultivado no continente asiático é responsável pelo abastecimento de cerca de 90% de todo o mercado mundial. Isso mesmo que você ouviu bastante, né? Mas também nós temos a pecuária, que é outra atividade econômica expressiva na Ásia. A China, por exemplo, é o maior produtor de carne suína do mundo. Fiquem de boca aberta, é isso mesmo. E os recursos minerais na Ásia? O continente asiático é rico em recursos naturais, com destaque para o petróleo, que é a base da economia de muitos países. Os principais produtores e exportadores mundiais de petróleo estão no Oriente Médio. A mineração de carvão é uma outra atividade em destaque na China, no Nordeste da Índia, no Irã, na Turquia e nas regiões central e leste da Sibéria. O solo asiático é rico ainda em ferro, manganês, encontrados na China, ouro, explorado na Sibéria e Uzbequistão, e o zinco e enxofre no Japão. E por falar em petróleo, aqui está a produção por região, barris diários. Olha só a Ásia. A gente vai pegar o Oriente Médio, né? Que faz parte da Ásia. Olha o gráfico, muito maior do que os outros. Vou falar um pouquinho sobre o Japão. O Japão é o país mais desenvolvido do mundo em questão de tecnologia da produção. As indústrias aqui são bem reconhecidas internacionalmente pela sofisticação e alta qualidade tecnológica. Já a China tem feito grandes investimentos no desenvolvimento tecnológico para competir em mesmo nível com os países dos tigres asiáticos e Japão. Ásia Ocidental, região de contrastes. A economia da Ásia Ocidental, em especial dos países do Oriente Médio, está intimamente ligada à produção, ao refino e à exportação de petróleo. Então, eles trabalham bastante com essa questão do petróleo. Até mesmo porque eles vão produzir, refinar e exportar. Eles que fazem todos os três processos. É bom também que vocês saibam que grande parte da população desses países trabalha em atividades agrícolas e na pecuária. Então, não é somente nessa parte da extração de petróleo. O avanço tecnológico foi responsável pelo grande aumento de produção agropecuária nessa região da Ásia, superando os limites impostos pelas condições naturais adversas. No entanto, apesar do aumento da produção de alimentos, o acesso a ele ainda é limitado e alguns países da região, pelos problemas sociais, acabam padecendo. Voltando ainda a falar sobre petróleo, na Ásia Ocidental, a enorme renda gerada pelos países produtores de petróleo tem sido usada para melhorar as condições de vida da população e também em projetos que geram poucos benefícios à sociedade. Apesar dos elevados valores da renda per capita resultantes da exploração do petróleo, essa região é uma das áreas onde há a maior concentração de renda no mundo. Há várias décadas, o acesso, o controle e a produção do petróleo são fundamentais para a política mundial, por ser tão essencial ao mundo moderno e como é essencial.
tal produto muitas vezes representa uma questão política. Esse fator coloca a Ásia Ocidental, mais especificamente o Oriente Médio, em destaque e faz com que as grandes potências externas utilizem estratégias de força na região. Vamos falar um pouco sobre a Turquia. A Turquia é o único país da Ásia Ocidental cujas terras se localizam em parte na Europa. As variações climáticas do país possibilitam o cultivo de vários produtos para exportação, como cereais, beterraba, uva, nozes, algodão e tabaco. Atualmente, o país é um importante centro industrial, rico em minério de carvão, ferro, manganês, cobre e cromo. E olha que fato interessante, o país busca fazer parte da União Europeia para obter vantagens e negociações comerciais. No entanto, o ingresso da Turquia tem sido dificultado pelos países da União Europeia, pois há no país vários casos de desrespeito aos direitos humanos e democracia e às minorias étnicas. O grande complicador é a disputa de territórios com os curdos, que exigem a independência das áreas, ou da área, melhor falando, denominada Kurdistão. Israel. Poxa, sempre tive vontade de conhecer Israel. Um dia ainda vou realizar esse sonho. Mas vamos falar um pouco de Israel. Grande parte do território de Israel está localizada em uma região árida, o deserto de Negev. Apesar das dificuldades naturais, o país conseguiu atingir boa produção de alimentos. Isso foi possível pelo uso de técnicas modernas de irrigação mecanizada e a dessalinização da água do Mar Mediterrâneo e da Galileia. Israel é o país mais industrializado do Oriente Médio, com destaque para a indústria bélica. Diferentemente dos demais territórios da região, pertence ao grupo dos países desenvolvidos. A economia israelense conta ainda com as outras atividades essenciais, como pesca, a exportação de produtos alimentícios e conservas e a criação de ovelhas, bois, cavalos e porcos. O país quase não tem riquezas minerais. Bem, é um fato interessante, né? Não ser tão rico assim em recursos minerais. Mas é Israel, né? Israel é Israel. Então, galerinha, fico por aqui. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.